Meus consagrados alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos abordar uma estrutura super importante que está relacionada principalmente com a parte motora do sistema nervoso, que é o cerebelo. Então, inicialmente, compreendendo o que é o cerebelo significa pequeno cérebro. Então, aqui nós vamos ter uma característica muito importante, que é uma quantidade muito grande de neurônios nessa região. Então, dessa forma, o cerebelo ele vai fazer parte do nosso sistema nervoso central e, claramente, lesões nessa região pode levar ao mau funcionamento do nosso organismo. Então, compreender especificamente as principais estruturas e funções desse cerebelo é muito importante para a vida profissional de vocês. Então, nós temos que compreender que o cerebelo ele está localizado posteriormente ao tronco encefálico e inferiormente ao telencéfalo, especificamente inferior à parte posterior do lobo parietal e inferior ao occipital. E esse cerebelo ele encontra-se dentro de uma fossa, dentro de um buraco do crânio, que a gente chama de fossa posterior. E além disso, o cerebelo ele vai ser dividido do telencéfalo por uma membrana, por uma parte da meninge que nós chamamos de tenda do cerebelo. Embora ele pareça estar isolado do restante do sistema nervoso central superior, ele apresenta várias conexões, uma quantidade muito grande de neurônios fazendo comunicação com essa estrutura. Então, aqui nessa vista superior, eu consigo ver a fossa posterior, juntamente com a tenda do cerebelo. E nessa visão posterior, eu também consigo visualizar o cerebelo. E aqui eu consigo também visualizar essa tenda do cerebelo, o qual divide em sua parte, em sua localização específica. Bom, especificamente falando, o cerebelo, nessa visão superior, ou seja, estou pegando o cerebelo em sua posição anatômica, estou olhando de cima, sendo que essa parte que é a parte anterior e essa é a posterior, eu consigo visualizar uma estrutura, uma projeção. Essa projeção eu chamo de verme cerebelar. O verme cerebelar basicamente vai dividir o cerebelo em dois hemisférios. Então eu tenho o hemisfério do lado esquerdo, hemisfério cerebelar esquerdo, e o hemisfério cerebelar direito. Além disso, como eu comentado no início da aula, o cerebelo ele apresenta características semelhantes ao nosso telencéfalo. No telencéfalo nós tínhamos os giros. Esses giros eles acontecem por conta da compactação do telencéfalo. No entanto, no cerebelo nós também temos essa compactação. No entanto, nós temos um outro nome. Nós chamamos de folhas do cerebelo. Isso ajuda a manter o cerebelo no seu respectivo tamanho, no seu respectivo lugar. No entanto, sem perder a sua função estrutural. Agora, mostrando para vocês aqui então a visão superior e a visão inferior. E nós conseguimos dividir esse cerebelo em diferentes lobos. Então eu vou ter uma fissura, essa fissura é chamada de fissura primária ou fissura prima, e essa fissura divide dois lobos, o lobo anterior e o lobo posterior. No entanto, numa visão inferior, a gente consegue visualizar o outro lobo do nosso cerebelo. Então aqui nós temos no final do verme, nós temos uma estrutura arredondada, chamada de nódulo, e lateralmente ao nódulo eu tenho flóculo. Observe que o nódulo e o flóculo vão se juntar e formar um lobo flóculo nodular. E esse lobo flóculo nodular, ele é separado do lobo posterior por uma fissura,
que nós chamamos de fissura posterolateral. E além disso, na parte inferior, que é essa visão que nós estamos tendo, nós podemos ver duas projeções, que são chamadas de tonsilas cerebelares. Pode acontecer herniação, ou seja, projeção aumentada dessa tonsila, ao qual pode comprimir o bulbo, e isso pode levar à morte. Além disso, pessoas, então aqui a gente vai ter a visão lateral no corte sagital mediano e aqui no corte paracoronal. Então a gente pode observar a estrutura branca. A estrutura branca formada por axônios. Essa substância branca do cerebelo nós chamamos de corpo medular. Enquanto que a parte externa, o contorno do cerebelo, é chamado de córtex cerebelar. É onde nós temos ali uma grande quantidade de corpos celulares de neurônios. E nós podemos observar que nós temos aqui presente projeções da substância branca, ou seja, do corpo medular, indo em direção ao córtex cerebelar. Isso nós chamamos de árvore da vida. Essa árvore da vida foi pensada principalmente pelos médicos da guerra, quando pensavam que as lesões no cerebelo levavam à morte. No entanto, depois descobriu-se que essas lesões, essas mortes, eram ocasionadas por lesões no bulbo e não no cerebelo. Porém, o nome continuou como árvore da vida. Então, essa árvore da vida nada mais é do que projeção da substância branca em direção à substância cinzenta do cerebelo. Além disso, esse cerebelo, ele conecta-se à região anterior do tronco encefálico por meio de estruturas chamadas de pedúnculos. Então, esses pedúnculos cerebelares são estruturas que vão dar apoio ou vão fazer conexões com o cerebelo e o tronco encefálico. Então, eu tenho essa primeira parte, destacada em verde, que eu chamo de pedúnculo cerebelar superior. Então, vai fazer conexão principalmente ali com a região do bulbo, do mesencéfalo. A segunda parte, nós temos esse pedúnculo, que é o pedúnculo cerebelar médio. Então, essa parte faz conexão principalmente com a ponte. E por fim, não menos importante, nós temos o pedúnculo cerebelar inferior, que vai fazer a sua comunicação diretamente com a medula. Então, esses pedúnculos servem como partes de conexão. No entanto, nós podemos observar que dentro do corpo medular do cerebelo, nós vamos ter a presença de aglomerados de corpos celulares, que lá no nosso telencéfalo nós chamávamos de núcleo. Só que aqui no cerebelo nós também temos esses núcleos e que cada núcleo vai apresentar o seu respectivo nome. Então eu tenho a primeira estrutura e um dos maiores núcleos localizados no cerebelo, que eu chamo de núcleo denteado. Medialmente ao núcleo denteado, eu vou ter outra estrutura importante. Eu vou ter na região medial do cerebelo o núcleo fastigial e lateralmente ao núcleo fastigial eu vou ter o núcleo globoso. E agora sim, lateralmente ao núcleo denteado, eu vou ter o núcleo emboliforme. Então veja, eu tenho núcleo emboliforme, medialmente a ele eu tenho o núcleo, eu vou ter o núcleo denteado, medialmente ao núcleo denteado eu vou ter o núcleo emboliforme, anterior ao núcleo emboliforme eu vou ter dois corpos de corpos celulares presentes ali, que é o núcleo globoso, e à frente deles eu vou ter o núcleo fastigial. Então observem que a gente vai ter essas estruturas principalmente relacionadas ao nosso controle motor. Quando nós juntamos o núcleo globoso juntamente com o núcleo emboliforme,
eu vou ter a presença de um núcleo, que eu chamo de núcleo interpósito. Além disso, pessoas, essas estruturas, elas estão relacionadas com a nossa parte motora. Então a gente vai compreender isso daqui a pouquinho. Observem que aqui nós temos basicamente dispostos nessa visão lateral o que nós chamamos de lobos. Então eu vou ter o lobo anterior, lobo posterior e o lóbulo flóculo nodular. No entanto, pessoas, esses lobos eles estão relacionados com atividades motoras. Então, o lobo flóculo nodular, ele é chamado de arquicerebelo e está relacionado ao equilíbrio primitivo. Já o lobo anterior, ele é chamado também de paleocerebelo, que está relacionado principalmente com os movimentos posturais e o tônus muscular. Enquanto que o neocerebelo ele é representado aqui pelo lobo posterior. E ele está relacionado principalmente com os movimentos precisos e de coordenação motora. Lembrando, pessoas, que embora sejam separados dessa forma, existem áreas de associação entre eles no nosso cerebelo. E claramente eu vou ter algumas vias importantes que passam pelo cerebelo. A primeira delas é a via vestíbulo-cerebelar. A via vestíbulo-cerebelar, como o próprio nome diz, está relacionado principalmente com o nosso equilíbrio. E também, por conta disso, está vinculado ao nosso órgão vestibular. Então vejam, o órgão vestibular, ele manda informação para o nosso cerebelo, especificamente lá para o lobo flóculo nodular, juntamente com algumas partes do verme cerebelar. Esse lobo recebe as informações, processa e vai criar uma resposta. Então, o cerebelo, a partir do córtex cerebelar, manda informação para o núcleo fastigial. E esse núcleo fastigial faz comunicação com o núcleo vestibular. E esse núcleo vestibular, por meio do trato vestíbulo-espinal, ou seja, que vai para a medula, envia suas informações por meio da medula até os músculos. Tudo isso para manter o nosso equilíbrio corporal. Então vejam, o órgão vestibular ele controla basicamente a nossa postura, o nosso equilíbrio, por conta principalmente de sua atuação junto com o cerebelo. Eu tenho uma outra via importantíssima chamada de espinocerebelar. Então, essa via espinocerebelar atua principalmente sobre os músculos distais dos membros, ou seja, principalmente dedos, né, seja da mão ou do pé, ou também ali na parte da mão ou do pé propriamente dito. E eles vão ser responsáveis principalmente por movimentos finos, delicados ou movimentos refinados. Então observem que a partir do cerebelo, nós vamos ter a informação saindo do cerebelo, chegando até o núcleo interpósito, que ele é formado basicamente pelo núcleo emboliforme e o núcleo globoso. A partir de então, parte dessa informação vai ser direcionada para o núcleo rubro, e esse núcleo rubro manda informação para a medula por meio de um trato, que é o trato rubro-espinal. E aí, esse trato rubro-espinal, por meio da medula, envia a informação para os músculos. E também, pessoal, a gente pode observar aqui que o nosso cerebelo manda informação para o núcleo interpósito e esse núcleo interpósito manda informação lá para o tálamo. E do tálamo, essa informação chega até o córtex motor.
O córtex motor processa essa informação e envia a informação para a medula a partir de um trato que nós chamamos de córtico-espinal. E a partir de então, essa informação chega até os nossos músculos. E a última via que nós temos é a via cérebro-cerebelar, que basicamente atua no planejamento e na iniciação dos movimentos. Além disso, também tem participação na regulação fina desses movimentos. Então vamos observar que nós vamos ter informação chegando no nosso cerebelo. Essa informação chegando no cerebelo, ela vai ser processada. E essa informação ela vai vir basicamente da onde? Lá do córtex cerebral, ou seja, lá do córtex motor. Então, a partir disso, o córtex motor manda informação para o núcleo pontino, que é um núcleo localizado na ponte. Esse núcleo, a partir de então, passa informação para o lobo posterior, que chega ao núcleo denteado. Esse núcleo denteado, por sua vez, envia informação para o tálamo, chegando novamente a informação ao córtex cerebral. E o córtex cerebral, por sua vez, manda informação para o neurônio motor inferior na medula, que manda a informação para os nossos músculos. Então, dessa forma, nós vamos ter a regulação fina dos movimentos e também planejamento desses movimentos. No entanto, pode acontecer de ter alguma alteração em relação ao funcionamento do nosso cerebelo. Uma das condições que nós temos é chamada de ataxia. Então, a ataxia está relacionada principalmente com a perda da coordenação motora, com desequilíbrio e dificuldade de realizar movimentos voluntários. Então, lesões cerebelares podem levar a uma condição em que eu não consiga realizar de forma eficiente ou até mesmo realizar movimentos simples. E isso então pode ser utilizado diretamente na parte clínica. Além disso, eu tenho uma outra condição que eu chamo de dismetria. Dismetria nada mais é do que uma incapacidade de controlar tanto amplitude, velocidade e força dos movimentos. Isso pode acontecer, vocês podem realizar a avaliação do cerebelo por meio de um teste simples, que é o teste nariz-dedo-nariz. Então você pede para o paciente fazer esse movimento, conforme está na figurinha, para verificar se ele teve algum tipo de lesão cerebelar. E nós temos o nistagmo, que nada mais é também uma alteração do cerebelo, na qual os olhos eles realizam movimentos involuntários. E nós podemos ter o nistagmo horizontal, o nistagmo vertical ou nistagmo rotatório, onde os olhos eles não conseguem permanecer de forma efetiva em uma única direção. Então essa foi a nossa aula de cerebelo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.